Hoje a gente vai falar sobre frações, certo? Eu já falei com vocês alguns dias sobre frações, mas hoje a gente vai dar continuidade, então, com um videozinho sobre frações, certo? Para representar as partes de um inteiro, utilizamos as frações. Sempre que dividimos algo em partes iguais, essas partes podem ser representadas através de uma fração. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que for dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes obtidas nessa divisão será chamada de fração. Em uma fração, podemos identificar o numerador e o denominador. Vocês vão vendo os exemplos ali que a prof está colocando. O numerador representa o número de partes tomadas do inteiro. Ou seja, as partes destacadas. O numerador é a parte que está em destaque, está pintado na fração. E ele fica apresentado e representado no número de cima do traço fracionário. O denominador representa o número de partes do mesmo tamanho em que o inteiro foi dividido. Então, tem que dividir em partes iguais. Então, o denominador são o total de partes do meu inteiro, pintadas ou não, destacadas ou não. Ele é o número que fica abaixo do traço fracionário. Vamos identificar agora as frações, ali ao lado. 2 é o numerador, porque são duas partes pintadas ou destacadas. O 8 é o total de partes em que essa figura foi dividida, certo? A gente lê essa fração 2/8. No segundo exemplo, o 5 é o numerador, porque é o total de partes que foi destacada, pintada. Então, ele é o numerador. E o denominador é o 8, porque ele foi dividido em 8 partes iguais. Então, a gente lê essa fração 5/8. E o terceiro exemplo, o 4 é o numerador, porque 4 partes foram destacadas, né? Foram pintadas ali acima. E o 8 é o denominador, porque eu dividi a minha fração, é o total de partes em que a figura foi dividida ao todo. Então, lemos essa fração acima, 4/8. Agora, a gente vai identificar algumas figuras abaixo. Aquelas que realmente representam as frações. Lembrando, gente, tá? Para representar a figura como uma fração, as partes precisam estar divididas de tamanhos iguais. Então, a gente já fez atividades sobre frações. Se nós não dividimos nossas partes iguais da banana, da maçã, do nosso chocolate, da nossa roupinha de boneca, da nossa manga, da nossa laranja, ela não é uma fração. Por que a prof deixou isso? Para vocês terem que aprender, o erro é construtivo, tá? Mas agora você tem que entender que sempre a fração é dividida em partes iguais, senão ela não é uma fração. A figura número 1 é uma fração? Não, não é uma fração. Por quê? Porque não está dividida em partes iguais. É um X lá que não é uma fração. A 2 é uma fração? Sim, ela é uma fração, está dividida em partes iguais e estão destacadas, então ela é uma fração. Figura 3 é uma fração? Sim, ela é uma fração. Estão destacadas 5 partes e o meu inteiro foi dividido em 6. Então, ela é uma fração. Número 4 é uma fração? Não representa uma fração, porque ela foi dividida em partes diferentes, não são do mesmo tamanho cada parte. Então, ela não é uma fração. A 5 é uma fração? Não é uma fração, porque não está dividida de forma correta. Tamanhos diferentes. E a 6, sim. Figura 6 é uma fração, certo, gente? Destacada 3 partes e 8 divididas. Agora vamos para a leitura das frações. Para ler qualquer fração com o denominador menor que 10, lemos o numerador como um número natural, comum. Já o denominador, ele é lido como um número ordinal. O que é um número natural comum? Normalmente, quando a gente lê 1, 2, 3, 4, 5, normal. E número ordinal, em ordem, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, de acordo com a nossa ordem, tá? A gente vai abrir uma exceção somente para o 2 e para o 3. Quando o 2 for numa fração, no denominador, a gente vai ler o 2 como meio. Exemplo,
que eu deixei aqui acima, 1/2, tá? Aqui do ladinho, ó. E o 3 também a gente vai abrir essa exceção, porque a gente vai chamar o 3 de terço, então a leitura será 1/3. Lembrando que os demais números a gente vai lendo conforme a sequência. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vamos trazer os exemplos ali, ó. Primeiro exemplo, 4 como denominador, 1/4. 5 de denominador, 1/5. 6 como denominador, 1/6. Quando for um 7, 1/7. Quando for 8, 1/8. E quando for 9, 1/9. Lembrando que eu dei os exemplos com 1 como numerador, porém pode ser qualquer outro número, não necessariamente deve ser o 1, tá? Aqui o exemplo poderia ser aqui, por exemplo, ó, acima. Podia ser 2/8, 3/8, 4/8. Então, o número de cima, que é o numerador, eu vou ler como ele aparece. De forma comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o denominador até o número 10, eu leio sempre como número ordinal. Continuando a leitura das frações. Para ler qualquer fração com o denominador maior que 10, lemos o numerador e o denominador como o numerador como um número comum, só o numerador. E em seguida também o denominador como um numeral comum, porém, depois acima de 10, com a palavra acrescentada avos, não avós, tem acento, sem acento, avos. Então, de novo, para ler qualquer fração com denominador maior que 10, lemos o numerador e o denominador normalmente. Em seguida, então, o denominador é a palavra avos. Então, ele vem em seguida. Vamos ver os exemplos. 2,11 avos, 5,15 avos e 9,20 avos. A vírgula a gente coloca para dar uma separação, se vocês podem colocar. Vejam que após, ó, todos os números são normais, não são ordinais. E em seguida eu coloco avos, certo? Mais um pouquinho da leitura das frações. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador acompanhado de décimo, centésimo e milésimo. Por quê? Porque essas frações, esses números representam as frações decimais. Então, vamos ver aqui no exemplo. Como é que eu vou ler? 1/10, 1/100 e 1/1000. Lembrando que o numerador acima, o número 1, pode ser qualquer outro número. Só foi usado como exemplo 1. Podia ser 2/10, 2/100, 2/1000. Então, se for 100, eu vou ler centésimo, né? E se for embaixo 1000, eu vou ler milésimo. Indiferente do número que estiver no numerador, que é o que está acima, eu vou ler normalmente. Só faça a mudança nos denominadores. Certo, gente? Espero que tenham entendido. Caprichem nas atividades, né? E é um feedback das frações em geral. Quero que vocês copiem, tá, gente? Quero que vocês copiem o que a prof passou aqui nos slidezinhos, né? E eu gostaria que vocês respondessem algumas questões para mim. Por exemplo, pode ser até nesse exemplo aqui do 1/10, 1/100 e 1/1000. Quero que vocês respondam para mim o que é numerador nesses números, tá? Pode ser nesse último slide. O que é o numerador? O que o numerador representa numa fração? O que é o denominador? O que ele representa na fração? Como é o nome daquele risco que fica ali no meio, ó? Aqui, por exemplo, do 1/10. Como se chama esse risco? Risco? Sinal de igual? Não, né? E o que ele representa? Né? Quero que vocês vejam isso, tá, gente? Isso é bem importante, ok? Deem uma olhadinha em todos os vídeos que vocês já viram sobre frações. Se tiver uma dúvida, chama a prof lá, ok? Beijão!